Bom dia, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje nós começamos com a boca machucada, meio fanhas, às 7h30 da manhã na faculdade. Peraí que eu vou chover. Porque hoje tem prova de penal, é prova de 8 às 10. E eu não podia correr o risco de pegar um engarrafamento monstruoso. E, enfim, eu levei 20 minutos pra chegar aqui, o trânsito tá bem ruim. Eu não podia correr o risco de não chegar pra fazer a prova, entendeu? Porque vai ter prova da outra turma depois da prova da nossa. Aplicada pela mesma professora, que ela é esperta, ela encurtou o tempo de trabalho dela. Nem critico, estamos todos exaustos. Ela trabalha a beça. Está com a gente em todas as programações. Aí ontem eu terminei de gravar o vlog pra vocês, aí hoje os planos são fazer a prova e pra casa dormir, porque eu dormi muito mal. Mesmo que eu tenha deitado cedo, eu não consegui dormir cedo, enfim. Ir pra casa dormir. Aí eu vou escrever o trabalho de processo, escrever o trabalho da extensão de segunda-feira, que já acabou, hoje não tem. E uma coisa muito legal que eu não contei ontem. Tem mais nada presencial essa semana. Eu vou chegar em casa, enfiar meu carro na garagem, vou desligar a bateria. Não vou não, que eu e minha mãe vamos treinar até quinta-feira. Mas, tipo assim, se não fosse treinar, não tem nada pra fazer de sair de casa, gente. Graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Aí, ok, vou fazer isso. E agora eu vou tomar café no bandejão. Aí tem que escrever os 2 negócios. Hoje é a última palestra, eu mandando. Acabou a preocupação de palestra. Eu já logo confiro a lista de presença, já mando pro menino responsável. Ele cria o percentual, já manda pra professora. Vai ser uma coisa maravilhosa, vai ser uma coisa impecável. Aí eu pretendo me dar folga amanhã, porque eu não parei final de semana. Aí amanhã eu não vou fazer nada, entendeu? No máximo eu vou pro Pilates. De noite. Aí eu vou descansar bastante. É isso. Café da manhã tomado, ó meu look de Brasil. Prova feita. A professora atrasou, sei lá, uns 10 minutos. Eu não sei que horas exatamente eu comecei, mas agora quando eu saí da sala era 9h24. Deve ter levado 1h10, mais ou menos. Ai, meu cabelo tá cheio. Vamos embora pra casa. Bom dia, quarta. Ontem eu não fiz nada, fiquei de preguiça e era planejado, né? Eu falei com vocês que eu ia tirar terça de folga. E agora eu tô aqui testando a paradinha da reunião da entrevista que eu vou fazer. E eu tô com o olho muito vermelho, tipo, tava pior. E aí eu já me arrumei, tomei um banho, amo. Tipo, é uma coisa que ninguém vê, porque eu não passo coisa que as pessoas veem. Inclusive tem que terminar o skincare. Mas eu amo que eu passo meu desodorante, meu creme de corpo. Eu passo perfume, protetor solar, meu hidratante. E pra mim, o dia só começa depois disso. E eu tô aqui gravando pra vocês enquanto eu tento descobrir qual é o link, porque tem 3 aqui no meu. Tá, esse aqui é o cancelado, né? Então, obviamente não é esse. Acho que é esse aqui. 3 de junho, meio-dia. Esse barulho delicioso de fundo, né? Da serralheria que tem ali na frente. Tô terminando de usar esse pote hidratante porque o meu acabou e eu não tô financeiramente preparada pra lidar com isso. E aí eu deixei pra lá. Acabou a vitamina C, eu derrubei no chão. Doeu um pouco. Faltam 5 minutos agora pra minha entrevista. Ai, já pus meu brinco, ajeitei meu cabelo, passei um óleo nele, sabe? Dá uma sensação maravilhosa começar o dia, sabe? Vou mostrar pra vocês como é que eu tô ali na câmera, parecendo o Edward. Porque
porque aqui tem muito mais cor no telefone. Eu não sei explicar pra vocês o que é com a câmera do computador. Mas eu fico muito, muito pálida. Muito, muito. Principalmente aqui no... Ah, não, mas não tava pálida no Beat porque eu liguei a ring light e botei na luz amarela. Senão eu fico muito, muito pálida. Vou mostrar pra vocês, peraí. Tipo, olha isso. Amei esse ângulo, peraí. O mop lá no fundo, ignorem. Mas olha como é que eu fico. Transparente. E é isso. Enfim, aí tenho plano de estudar hoje. Fone de ouvido, acho que o áudio tá ligado. Enfim, eu tenho planos de estudar hoje. Minha meta é ler tudo isso aqui, mais a transcrição das últimas 2 aulas. Só um resumo, eu não vou ler transcrição integral, não. Que tá lá no Docs. Esse protetor solar tem cheiro de pimenta. Eu não sei explicar pra vocês qual tipo de pimenta é, nem por que eu acho isso, mas pra mim ele tem cheiro de pimenta. Mas é um dos melhores que eu já usei, assim, babadeiro mesmo. Ganhei da minha cunhada. Amo. Enfim, deixa eu pegar o carregador do... Tá bom, tá, ok. Infelizmente meu olho tá meio engraçado, mas é isso, vai ficar. É muito estranho me ver em 2 lugares. Inclusive, mudando completamente assim, eu tinha muita vontade de ter uma Osmo Pocket, sabe? Aquele pack do Creator que tem microfone, etc. Aí vocês sabem que eu amo os vídeos da Roberta Frozai e ela tá um pouco atrasada agora, então eu tô sempre acompanhando ela pelos stories do Instagram. E ela tava falando que ela não gosta tanto da Osmo pela coloração, que não fica tão bonito quanto do iPhone. Eu acabei de mostrar pra vocês e do jeito que ela mostrou lá, a Osmo se parece exatamente com o que tá ali. Eu vou ficar igual o Edward. E assim, isso não é uma coisa boa, né? Porque eu tô branca, não tô vampira. E... enfim. Aí ela ainda falou do microfone, aí falaram que corrigiu na mais nova. Não que eu tenha dinheiro pra parcelar, não tinha dinheiro nem pra parcelar o pack Creator da outra, que é tipo 5 mil, quase 6. Mas estava nos meus planos em algum momento ganhar bem o suficiente pra poder comprar isso sem ser um grande problema. E aí eu fiquei murcha, porque pra mim ela é a que melhor funcionaria. Então pra hoje temos entrevista, que foi remarcada, não tá mais na terça, foi pra quarta. Aí o que eu tinha botado pra ontem, porque eu achei que a entrevista ia ser ontem, acabou que eu me dei o dia de agora eu vou entrar. Estudar a história do direito, finalizar a planilha e mandar pro professor. Os posts do CAPAC eu fiz isso um pouco na segunda, as meninas ainda estão terminando. Então eu vou ter que fazer isso hoje mesmo. Gente, o simulado. Meu Jesus. Por sorte é só dia 9 que acaba, eu vou fazer esse simulado também. E as metas que eu botei pra segunda de escrever eu não consegui cumprir. Eu até tentei começar o processo, mas não fluiu. Eu não tô muito de escrita, não. Mas eu vou ter que escrever, né? Porque os prazos estão chegando. Enfim, é isso. Volto pra contar pra vocês como foi a entrevista. Oiê, sexta-feira, 5 de junho. Eu gravei pra vocês no dia que eu fiz a entrevista. Ainda não tive resposta, não tive retorno hoje deles. A mulher não me deu. E, tipo, se segunda-feira eles não me mandarem mensagem, eu vou mandar de volta. Mas eu cometi a pachorra de confundir os escritórios, tá? Que eu tinha mandado 3 ou 4 currículos naquela semana. Cara, eu acho que meu mouse não tá funcionando. Eu não sei se acabou a bateria dele. Eu vou botar pra carregar, mas deixa eu só acabar de falar com vocês. Eu tô sentando aqui agora porque eu comecei a estudar essa paradinha aqui, que são as minhas anotações de História do Direito. Eu estudei 3 aulas e eu comecei a ler o texto 4, só que naquele dia vocês viram que meu olho tava muito vermelho. Me deu uma crise alérgica louca naquele dia, eu não sei o que rolou. Eu sei que eu passei mal e eu comecei a sentir dor de cabeça e não fiquei bem. Então o que eu fiz foi me desligar de todas as telas, tentar ficar só no papel, e aí eu consegui estudar 3 aulas, né? Os textos, o resumo dos textos e 3 resumos do que o professor falou em aula, né? Como se fossem anotações, só que quem fez foi a inteligência artificial. Então eu dei uma lida, os textos eu marquei com esse papel aqui, com esse papel amarelo, entendeu? Aí aqui são textos,
Aqui na frente são os resumos de aula. Aí eu fui fazendo anotaçõezinhas, fui marcando. Azul pra títulos e tópicos e rosa pra explicações. E em algum momento eu confundi isso com certeza, porque eu sempre faço com color code. E ontem foi aniversário do meu pai, então eu não estudei. E como eu parei de estudar naquele dia, eu fiquei tão mal que eu nem fui pro funcional. Pra vocês terem uma noção. Aí ontem era aniversário do meu pai, já sabia que não ia estudar. Eu olhei o PDF com as instruções do seminário. Lembra que eu falei, tem que escrever pro seminário, eu não consegui escrever ainda. A data do meu grupo foi pra dia 16. Gente, ganhamos uma semana. Graças a Deus, porque eu não consegui escrever. Aí agora o que eu vou fazer? O PDF da prática é pra dia 12. Né? Daqui a 8 dias. Mas, pra mim só falta a pesquisa de jurisprudência, que é extra. O que eu vou fazer? Eu vou ver em que lugar tem que entrar a pesquisa de jurisprudência, porque eu não queria fazer ela agora. Na verdade, eu não queria fazer nada agora. Mas eu me convenci de que vai ser de bom tom pra mim que eu faça alguma coisa. Então, eu pretendo montar esse PDF da prática agora, com tudo, todos os negócios. Eu vou olhar as instruções certinho. Porque eu tenho tudo. Presença. Eu fiz absolutamente todas as peças. Se a jurisprudência for dispensável, eu não preciso fazer. Eu vou até ver isso com a menina. Porque se for dispensável, eu não vou fazer, não. E eu queria ler também mais um pouco disso aqui. Porque agora que a minha prova, o meu seminário foi pra outra semana, eu já fiz o simulado de previdenciário, a professora já corrigiu a nota. E eu não tenho... O próximo prazo que eu tenho é prova de trabalho, que vai ser em casa, o PDF do estágio e a prova de história do direito. Então eu tenho que fazer esse PDF e ler isso aqui. E aí depois eu tenho que escrever... para processo e para extensionista. E aí falta a próxima prova de direito civil. Eu já aprovei nessa matéria, que eu tirei 10 na prova. E a outra prova de história do direito. Mas a primeira prova é com consulta. Eu tô indo bem, assim, na linha de raciocínio da matéria. Consegui acompanhar. Ai, Manu, você não acompanhou ao longo do semestre? Não, eu escolhi minhas brigas esse semestre. E as de sexta-feira eram as que eu não brigava. Mas enfim, é isso. Queria atualizar vocês. Eu vou gravar, mas aí agora eu vou dar uma pausa pra poder botar o mouse pra carregar. E aí eu vou gravar enquanto eu faço isso, um time-lapse, pra vocês poderem acompanhar. Acompanhar a minha pessoa montando. Aí, como não tinha nenhum prazo, terça foi o dia que eu tirei pra descansar total. Descansei muito. Aí, quarta eu fiz a entrevista, li um pouco daquilo ali e terminei outras coisas, de outros processos seletivos. Mas assim, eu não tô de férias direito de nenhum. Tipo, ontem eu não olhei o WhatsApp até de noite, porque as pessoas me mandam mensagem pra tirar dúvida de prática, dessas coisas. Então... eu tô sempre respondendo algum WhatsApp. Hoje tinha um post do GT que eu tinha programado, graças a Deus. Então só saiu lá e eu mandei pra minha supervisora do GT. Aí eu entrei pro grupo da liderança, porque agora eu tô no grupo da liderança. Isso aconteceu no dia do mês aniversário da Marina, do mês passado. Tem uma semana, eu acho. Tem um pouquinho mais de uma semana. E agora eu sou coordenadora da inclusão dos dados. Eu vou pedir um certificado daqui a pouco. Eu vou pedir um certificado pra menina do IDC primeiro. E depois eu vou pedir outro certificado no ACJDP desse primeiro semestre, porque já encerrando, né? E é isto. Eu quero o certificado desse de coordenadora de dados, de consolidação de dados aí, dessa minha nova função, pra eu poder botar no cigarro, botar no meu Lattes. Amo certificados, venham em mim. Aí eu recebi meu certificado de mediadora e de organizadora do ciclo de debate de direito privado. Certificado só hoje, é por isso que eu vou montar o negócio. A professora muito querida agradeceu, falou que eu era muito organizada, que era bom trabalhar comigo. Amo. A muito organizada, que é bom trabalhar com ela, trabalha de pijama. Eu fiz todas as palestras praticamente com a calça do pijama e uma blusa ajeitadinha, aí tipo brinco e luz e etc, mas de pijama. Amo. Competência não tem a ver com roupa. E no presencial eu me arrumo. Vejo vocês daqui a pouco. Depois de 1h e pouca, tá? Porque eu comecei era 8h40, agora são 10h15 da noite. Finalmente, não vou mostrar não porque tem muitos dados meus.
Finalmente, o meu PDF da prática está pronto. E eu ainda tenho que tirar dúvida com a professora. Aí eu anotei. Isso aqui era eu tentando me organizar. Aí tudo que eu fiz. E, gente, se a minha conta tiver certa, deu 100 horas. Vai dar 106. Se a peça que eu botei lá no 4 vale 10 mesmo. Meio que arrasei, né? Só precisa de 90. Mas eu ganhei presença em todas as aulas, ó. Só teve uma que eu não consegui comparecer, mas a professora abonou pra mim que eu fui fazer uma entrevista de emprego. Deu errado, mas eu fui. Fiz muitas esse semestre. Eu fiz 2 presenciais. E aí, antes daquela presencial, eu fiz uma online. Aí eu fiz aquela. Aí foi 1, 2, 3. Aí eu fiz mais 2, agora 5. Já foram 5 entrevistas esse semestre. E é isso, gente. Terminei isso. Ai, graças a Deus, não aguentava mais. Não precisou fazer pesquisa de jurisprudência, porque eu, obviamente, tenho hora sobrando. Fiz todas as peças, entreguei tudo no prazo. Pra graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus também é glorificado quando a gente entrega as coisas no prazo, não só quando a gente está fazendo missões. Então, eu tô com vários certificadinhos delícias de organização. Mas eu não vou fazer isso agora. Eu tenho que sentar, baixar todos os meus certificados. Vou mostrar pra vocês, tá? Porque eu tô muito organizadora. E aí, entrei pro Capac e eu simplesmente falei assim, vamos, meus amores, dale. E, gente, eu tô com muitos certificados de organização. Aí tem, tipo, da semana jurídica no ano passado, que foi o semestre que eu entrei, já tava no final do semestre, etc. E esse ano a gente botou pra quebrar. Valeu tanta pena, tanta pena. Tem palestra que eu ganhei 2, tipo, o ciclo de debate de direito privado, eu ganhei 2 certificados, porque eu tô como mediadora também, então eu ganhei de organização e de mediação. Aí tem organizador, mediador e coordenador de FEC. Deixa eu mostrar pra vocês. Gente, eu tava falando, não gravou. Primeiro eu mostrei que tem muitas abas abertas e falei que aqui na aba de download você vê como foi difícil fazer esse PDF. Ó. Parou aqui, mas ainda tem mais coisa que eu preciso apagar. E aí o que eu tava mostrando pra vocês era isso, que só esse último aqui, que é do ano passado, de resto, tipo, daqui pra cima, tudo coisa que a gente organizou esse semestre. Ainda ganhei certificado duplo, ó, de organizadora e mediadora. Meio que divulgamos esse semestre, tá? E assim, tô muito feliz. Tava olhando minhas notas agora. Dei uma olhadinha nas notas, dei uma olhadinha nas minhas notas antigas. E eu tô muito feliz com o meu desempenho em relação à faculdade como um todo. Óbvio, né? Nem tudo são flores. Eu tava surtando até muito pouco tempo atrás, querendo trancar a faculdade, não, querendo trancar a matéria. Graças a Deus já tava fora do prazo. Porque eu quis muito trancar matérias, aí minha mãe falou, calma, daqui a pouco acaba. Era verdade. Era verdade. Aí o quê? Essa semana, por exemplo, vai começar depois do domingo. Peraí, que vocês estão me tampando ali meu negócio. Eu vou pra faculdade, sabe quando? Terça, porque tem apresentação e eu não precisava ir, tá? Eu só tenho uma falta na matéria, eu nem sei se o professor lançou. E além de só ter uma falta, é apresentação de simulado, não é aula. Eu não precisava ir pra faculdade, mas eu vou. Eu tenho que manter minha reputação de... Como é que é, gente? Inimiga da falta, entendeu? Pra mim é uma questão pessoal. Brincadeira, eu não gosto de faltar aula mesmo. Aí eu vou terça e vou quinta pra aula de família, sexta fazer prova de história do direito. Com esse material aqui, que eu vou só copiar a última aula pra consulta. E assim, ai que delícia, tá acabando, tá tudo bem, tô de férias do trabalho agora, da pesquisa, não sei quando volto. Essas questões financeiras têm me preocupado um pouco, nós já conversamos sobre isso, eu fiquei mais tranquila que ia renovar, mas ninguém falou nada comigo disso até agora. Fez 1 semana, tá? Desde que eu me falar. Tipo assim, sexta-feira passada, a menina falou assim, não, segunda-feira a chefe vai entrar em contato com você. Ela entrou? Com vocês? Não, comigo não. Mas é isso.
Eu já tô sentada aqui, vou ler a aula 4. Bom dia. Nossa, linda nesse ângulo, fiquei até impactada. Peraí. Bom dia, vocês vão ficar tampados, então tá, peraí. Gente, prendi meu cabelo aleatoriamente, assim, tava pensando sobre esse penteado, mas tava só na minha cabeça, gostei. Bom dia, hoje é sábado e vamos aos fatos. Ontem vocês acompanharam comigo a minha leitura, aí eu li da aula 4 a 6. Aí eu li, tipo, 4, 5 e 6 da transcrição. Transcrição, é o resumo da transcrição do professor. Só que a aula 7 não tinha gravação. Aí os textos eu li 4, 5... Peraí que é muito. Eu acho que eu li 4, 5... não li o 7, porque era muita coisa. Enfim, aí agora, essa é a aula 7, que não tem gravação de aula. Eu começo pelos textos, então é daqui que eu vou começar, porque o último que eu li foi 6 mesmo. Fiz várias anotações, eu tô conseguindo acompanhar bem a linha de raciocínio dos textos. O professor, ele é muito bom com textos. Ele é um excelente pesquisador. Eu não gostava muito da aula dele quando eu fazia história medieval com ele, mas ele é muito bom. Com textos, e as transcrições estão maneiras, e ele organizou de uma forma que tá fazendo sentido como uma linha do tempo. E aí é isso. Aí agora eu vou... A minha intenção é terminar de ler isso aqui. Pelas minhas contas, eu vou levar uma meia hora, mais ou menos, pra terminar. O único problema é que a transcrição das últimas 2 aulas, o resumo da transcrição, só tá no Drive, porque no dia que eu imprimi ainda não tava... só no Docs, porque o áudio ainda não tava no Drive, consequentemente eu ainda não tinha feito. Aí, impresso mesmo, eu tenho até a aula... Não lembro. Acho que 9, né? Aí, 10 e 11 estão aqui. Enfim, a minha intenção é acabar de ler isso. Nesse momento, não tá me dizendo nada aqui, Já é dia 6, tem nada escrito no dia 6, tem nada escrito direito. Depois eu vou atualizar meu caderno pra depois eu saber o que eu fiz. Eu acabei de receber uma mensagem no grupo da extensão de segunda-feira que o prazo é segunda-feira agora, dia 8. E eu achei que o prazo era dia 15, né? Então eu tava literalmente postergando, que eu tô uma semana adiantada com todas as atividades. Tipo, vou acabar de ler isso aqui hoje, dia 6, e a primeira prova é dia 12. E o PDF é dia 12. Eu terminei ontem, eu vou só tirar uma dúvida na segunda-feira, mas se eu tiver que acertar alguma coisa, é só a capa. Trocar um negócio, eu vou trocar lá no Docs, transformo em PDF, assino no Gov, etc. Mas... E ontem eu falei pra vocês, não lembro se eu falei, mas o meu grupo, o seminário de processo, tá na segunda semana, não tá na primeira, igual a gente achou que tava. Então, ganhamos uma semana. Mas eu já tenho separado que eu vou escrever pras duas, tanto pra processo quanto pra extensão. Eu só preciso realmente saber a data. Tipo, não tem nada de dia 8 aqui. Esse menino me assustou à toa no meu grupo. É isso. Aí o que eu quero fazer hoje é terminar de ler isso. Hoje eu fiz cardio, tá? Eu fiz meia hora quase de cardio. E eu estou feliz com isso. Eu quero que isso seja uma coisa corrente, né? Que aconteça no dia a dia. Deixa eu pegar minha água. Então, depois que eu vou pegar mais água. Tá. Aí eu tenho algumas coisas pra fazer. Na verdade, eu tô com a cabeça nas férias. Eu falei que eu tô com dificuldade pra fazer minhas coisas, porque na minha cabeça eu já estou de férias. E eu estou vivendo como se estivesse de férias. E pra piorar, não tem aula na maioria dos dias e eu tô de férias do estágio, sabe? Meu contrato acabou. Eles falaram que vão renovar, mas ainda não entraram em contrato comigo. Teoricamente eu tô desempregada, mas eles disseram que ia renovar. Tá um negócio complicado, assim. Deixa eu ver se isso fica bom. Gostei.
Enfim, a extensionista não é pra amanhã, é pra dia 15. Então, as minhas próximas datas... A minha próxima data é dia 12, PDF, História do Direito, Direito do Trabalho. Direito do Trabalho eu já organizei, eu não vou ler nada, a prova é online, eu vou fazer com consulta. E eu vou fazer ela aqui no dia, na Santa Paz de Cristo, de manhã cedo, quando o professor mandar. O PDF do estágio eu fiz ontem, foi aquilo que eu falei com vocês. Segunda-feira eu vou tirar as dúvidas. Segunda não tem aula, então também tenho segunda pra escrever. Mas como eu descansei bastante, gente, o cachorro late lá da rua, meu cachorro late aqui da varanda. Meu objetivo, terminar isso aqui, que não está me enfadando, e tentar escrever alguma coisa de processo. Considerando que os cachorros estão gritando muito, talvez eu tenha um pouco de dificuldade pra me concentrar, mas tá sendo muito fácil ler isso. E eu tô fazendo só meia horinha de cada vez, não tá me exaurindo. Que delícia, né? Então, agora eu vou estudar isso aqui. Eu quero terminar de uma vez, eu acho que eu já disse isso. E tá repetitivo, porque eu só tenho essas coisas pra fazer. São as 3 últimas tarefas pra terminar o semestre. E semana que vem eu tenho aula terça e quinta, não lembro se eu falei isso. Terça é a apresentação do seminário, falei. Aí eu vou ter coisa pra fazer, tipo, de direito civil, né? Eu vou ter que ler, sei lá, é um professor novo que vai assumir a turma, eu ainda não sei como é que ele vai fazer. Mas eu não tô me preocupando com isso não, gente. Basta cada dia seu próprio mal, entendeu? Paguei meu cartão hoje, estou feliz. E já tô pensando nas férias, já baixei meus livros, já enviei pro Kindle, não sei se chegou, então essa é uma das coisas que eu quero fazer hoje, olhar se chegou. Quem sabe eu não edito um vídeo também, né? Pra ir adiantando, que é bom, é de bom tom. Depois eu tenho que organizar tudo no computador, eu tenho editado aqui no telefone primeiro. Enfim, vamos estudar, né? Que é a preocupação do momento.
Gente, segunda de noite, são 9h30 da noite. Eu dormi de tarde, por isso que eu tô começando aqui agora. A cama tá até bagunçada. Vocês não precisam ver isso. Eu tô escrevendo isso aqui desde sexta-feira de noite. Eu escrevi sexta de noite, introdução e mais um tópico. Aí escrevi sábado um pouco. Ontem eu escrevi mais um pouco. Hoje de manhã eu escrevi 2 tópicos. Cada vez que eu sento aqui, eu fico pelo menos 40 minutos. Ontem eu fiquei mais de 1h30, de 2 vezes diferentes, né? Porque eu fiquei 40 minutos e agora faltam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tópicos mais uma conclusão. E eu quero muito acabar isso. Muito, 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 muito acabar isso. Porque eu preciso começar a escrever o trabalho de processo. E eu não tô conseguindo migrar de um pro outro, porque eu vou precisar parar e ler o trabalho de processo e dar uma aprofundada antes de eu começar a escrever. Eu tenho esse problema. Eu também preciso planejar o texto lá. Então, o que eu fiz? Sexta, eu tentei fazer os 2. E aí eu escrevi isso aqui, né? Introdução e etc. E como esse texto aqui já estava planejado, tipo, todos os meus tópicos estão planejados, foi muito mais fácil. E eu também tinha muito mais acesso à leitura, porque a gente passou o semestre lendo sobre o tema que eu tenho que comentar da sentença. Então, não foi tão difícil. Eu também já tinha lido parte da sentença, lido a introdução. O notebook ele fez um fichamento, eu li o fichamento. Enfim, tá muito fácil porque os argumentos vêm, entendeu? E eu tenho um texto base para analisar. O outro não, eu tô construindo um conhecimento do zero sobre um tema que não é um tema que a gente geralmente tem. Então eu vou falar sobre as características do processo coletivo. Eu que fiz essa porcaria dessa divisão desse tema para organizar os grupos de uma vez lá atrás no semestre. Só que não tem característica nessa porcaria desse negócio em lugar nenhum. Tipo, não tem canon. Usei um vocabulário bem específico, que né, bem geração Z, entreguei a idade. Mas que bom, né, que eu entreguei a idade dessa maneira, porque eu já tô surtando por ter 20 e poucos anos e não 18 mais. Enfim, não tem características fixas que todo mundo apresenta, como tinha no trabalho, que foi a parte que eu fiquei responsável, eu acho. Só tem um monte de coisa solta, então isso exige muito trabalho, porque vai exigir um trabalho mental de entender, e aí aquele outro trabalho mental que é o de conseguir colocar o que eu entendi em palavras. Dito isso, também tem uma entrevista amanhã de noite que tirou a minha paz hoje de tarde, porque eu fiquei muito ansiosa. E aí deu um pouco de trabalho pra conseguir descansar realmente, e demorou até eu dormir, e eu perdi um tempo que eu gostaria de ter escrito. Mas, enfim, eu vou sentar aqui agora e vou fazer isso aqui até meus olhos fecharem e eu não consegui mais, porque amanhã temos aula de manhã, aí a minha família vai pro Rio e eu vou com eles, óbvio, porque a minha entrevista é só às 5h30 da tarde. E é isso, gente, tá na mão de Deus, orei, entreguei na mão de Deus, porque se for pra ser, vai ser, e é isso aí. É isso, preciso escrever, não consegui escrever, aí de processo eu escrevi tipo uma introduçãozinha na minha parte, né, porque textos se fazem assim, independente se você tá fazendo um tópico só, você faz introdução, e você faz desenvolvimento, e você faz conclusão da sua linha de raciocínio, isso inclusive dentro dos parágrafos. A base é sempre a mesma. E eu fiz isso e eu já adicionei as características que o notebook, eu fiz o notebook Enem pescar em todos os textos, porque teve um artigo específico que eu comecei a ler, acho que eu li metade dele, eu li quase tudo, que apresentava muitas características, mas eu senti que tava faltando, e tava. Só que quando você joga isso na IA, por exemplo, do Google, que não tem todos os textos que eu catei por aí enquanto eu lia, tipo, de grandes nomes, eu peguei Daniel Amorim, eu peguei Didi Zanetti, eu peguei Zanetti sozinho, e eu peguei textos só que falavam de processo estrutural, artigos científicos. Enfim, o notebook ele me deu muito mais características, porque eu realmente falei pra ele pescar de todos os textos. Então eu tenho 13 características para comentar, e a minha intenção é ler, entender, classificar e comentar a partir de grupos. Tipo, quantas características relacionadas a tal grupo temos? Essa relaciona isso, essa relaciona aquilo, essa relaciona aquilo outro. Entendeu? E a partir disso estruturar meu texto, mas eu preciso sentar pra fazer só isso. E agora, tipo, amanhã são as apresentações dos grupos da primeira semana. Eu só tenho uma semana pra fazer isso. Eu tenho menos de uma semana. Que amanhã serão 7 dias e amanhã eu tenho menos 1. E eu não vou sair de tarde, então a chance de eu conseguir escrever da rua é muito, muito baixa. Então, tem essa preocupação na minha cabeça. Embora não tenha um prazo essa semana, além dos de sexta, dia 12,
Eu enviei o PDF hoje da prática, com a graça do Senhor Jesus Cristo. Menos uma preocupação, a prova de trabalho online e a prova de História do Direito. Eu já mostrei pra vocês que estudei o conteúdo todo. Amanhã eu vou tentar, quando for pra rua, ir ouvindo os áudios das aulas. E, enfim, na sexta ou na quinta de noite, ou na sexta, quando eu estiver indo pra Seropédica, eu respondo as questões que o Notebook LM fez, porque eu alimentei o Notebook LM o semestre inteiro. É assim que eu tenho tantos resumos. Então eu fui fazendo isso. Então todas as minhas fontes estão lá, o Notebook LM tá treinado. Eu já fiz o quiz que eu fiz com antecedência no dia que eu organizei o notebook de trabalho também. Então, tipo, eu não tô preocupada com os prazos dessa semana, tô preocupada com os prazos da semana que vem. Os prazos que vão acontecer daqui a 8 dias. Porque eu sei que o trabalho de processo vai demorar e eu preciso que fique direito, sabe? Principalmente que é trabalho em grupo. Dito isto, expressar as minhas preocupações e eu escrevi 7 páginas, tá? Por isso tá demorando 7 páginas. Eu vou mostrar pra vocês. Eu fico muito orgulhosa quando saem coisas assim da minha cabeça. Peraí que eu vou mostrar do começo. Todo estruturadinho, porque aqui a gente não faz trabalho mal feito. A gente fundamenta, a gente argumenta. E aí falta esta. Ai, meu Deus, eu não contei esses baixos. Falta muito mais do que eu achei que faltava. Tudo bem, a lista de referências, obviamente, já está pronta, que eu não sou nenhuma safada. E depois disso, vai ser só formatar, revisar, formatar e mandar no grupo. Eu vou fazer isso mais pra frente, que eu tenho tempo. Que aí eu tenho tempo de deixar essas ideias descansarem pra passar corrigindo. Hoje, por exemplo, antes de eu começar, como eu não lembrava muito bem o que eu tinha escrito, eu comecei revisando tudo. Então, eu já fiz algumas correções no texto, coisas que estavam meio incoerentes, pensamentos que eu não comecei e não terminei. São tipos de correções que você precisa fazer ao longo do texto. Então, a minha intenção é terminar isso, deixar esse em pause e fazer o outro. Aí, depois eu volto só formatando, fazendo essas correções todas e formatando. Por isso eu não gosto de fazer trabalho em cima da hora, entendeu? Porque você perde esse tempo de revisão que te abre possibilidade de desenvolver, às vezes, uma nova... Mentira, vou desenvolver nenhuma outra linha de raciocínio, porque já tem 7 páginas e ainda faltam muitos tópicos. Isso vai ficar com umas 15 páginas, eu acho. Eu acho que vai mais umas 7 aqui pra eu poder desenvolver. Enfim, gente, não sei, vamos ver e... Vamos indo, vamos escrever. Bom dia, amigos. Estou na porta de casa esperando meus pais, que eles trocaram a fechadura do portão que tinha estragado. E eu terminei, tá? Terminei. Passei a manhã escrevendo. Hoje teve aula, apresentação de seminários dos grupos. E eu fui, óbvio, né? Mesmo que não fosse o dia do meu grupo. E passei a manhã terminando de escrever. Eu reestruturei. A parte da condenação eram 7, 8 tópicos. E eu botei para exatos tópicos da sentença. Então, foram 5, além do 4, né? Então, 4 da condenação, aí eu expliquei como é que ia funcionar. E aí, escrevi mais 5 tópicos. E eu tinha escrito até a página 7, então hoje eu escrevi mais 5 páginas. E hoje eu não tenho horas, né? Porque eu tava um olho na apresentação e outro na escrita. Então, não tenho horas líquidas aqui. O que eu não sei se eu tenho como gerar um relatório do tempo que eu passei digitando. Mas ainda assim, desconsidero o tempo que eu passei lendo a sentença e ouvindo os grupos falando. Enquanto fazia isso, estou feliz! Acabou, menos um! E aí vai ficar aí pra eu revisar amanhã. Hoje eu vou tomar banho agora, me arrumar, passar minha roupa, fazer uma maquiagem que mais tarde tem entrevista, então eu vou pro Rio. Eu ainda tenho que almoçar e fazer isso. E eu vou ficar em função disso hoje. O máximo que eu vou conseguir fazer é ouvir os áudios de História do Direito, mas tipo, escrever o trabalho de processo não. Então, amanhã eu começo e vamos ter 6 dias pra estruturar essa escrita. Vai ser muito menor do que isso aqui. Mas assim, estou felicíssima. 13 páginas. Finalizamos isso aqui. Graças a Deus, Deus é bom. Vou finalmente fechar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 janelas que estavam abertas, que eram os textos que eu tinha que consultar pra escrever isso. Mais a janela do Docs e do Notebook LM. Então, amanhã eu começo o dia, eu acho, revisando gramática, etc., formatando e enviando no grupo.
Boa noite, simplesmente esqueci que tava gravando, né? Quinta de noite, tô no Pilates. No banheiro, na verdade. Oiê, boa noite, como você está? Hoje é segunda-feira, dia 15/6. Eu tenho agora, por isso eu tô arrumada assim no quarto. São 7h20 da noite e eu tenho uma apresentação da extensão que eu fiz na segunda-feira. Aí eu preparei os slides, fiz tudo, tenho até que botar no grupo que eu vou apresentar os slides, já montei meu setup. Setup? Não sei como é que fala isso, como seria a pronúncia correta em inglês. Mas montei coisas interessantes que eu fiz e não gravei. Depois da entrevista, eu vim pra casa, porque tava muito tarde. Na verdade, a gente saiu pra lanchar, eu me sujei toda, eu me sujei de ketchup, eu me sujei de sorvete, eu me sujei de calda de sorvete. Enfim, fomos à praia, vimos a praia, conversamos. Depois viemos pra casa, e aí, semana passada, eu não lembro se eu já tinha enviado o PDF do estágio quando eu fiz a entrevista, mas eu acho que sim. Aí eu terminei de escrever o trabalho do Odin, mandei no grupo, mexi um pouco na formatação dele, dei meus pitacos lá no grupo. Esse final de semana eu tinha médico no sábado, então eu fui ao médico, aí de tarde a gente chegou em casa muito tarde, demorou muito. Comemos na rua e chegamos em casa. Eu dormi até a hora de ir pra festa junina que a gente ia, não gravei nada. Mas vou ver se boto uma foto aqui. A gente tava entre amigos lá, da época do fórum. Foi muito bom rever todo mundo e poder bater papo. Ainda mais num ambiente mais descontraído, né? Que é mais divertido. Dancei quadrilha, comi de me acabar. Domingo eu passei o dia em casa, mais quietinha. Dei uma organizada nas coisas. Comecei a escrever o seminário de processo civil, que é amanhã. Hoje de manhã eu tinha exame de sangue, então ontem de noite começamos a fazer o jejum, eu e minha mãe. Fomos fazer o exame hoje, o pedido do exame estava errado, não aceitava daquele jeito pela APAE. Aí a gente fez todos os que não cobriam, os hormonais, e aí o hemograma a gente vai fazer um novo pedido pra médica. E é isso, aí cheguei em casa, tentei dormir, não consegui. Aí finalizei a parte escrita do trabalho e conversamos sobre o seminário de amanhã o dia inteiro. Esse seminário aqui eu fiz os slides de manhã, indo pra clínica fazer o exame. Já mandei lá no grupo. Exame de rotina, tá, gente? Check-up mesmo. E mandei os slides lá no grupo. Aí fiquei de preguiça o resto do dia. Ainda falando sobre o seminário no grupo, então não foi tão de preguiça assim. E assisti um filme com a minha mãe agora, assisti Eu Sou a Lenda. Foi a primeira vez. Eu lembrava dela ter visto isso quando eu era criança, mas eu me assustei muito quando eu era criança. E aí eu não lembrava a história, nem nada. Eu acho que eu não terminei de assistir o filme porque eu fiquei com medo. E aí eu queria ver, porque eu tinha visto um vídeo sobre ele online, enfim. O tema me interessa, eu pretendo ler o livro. Aí terminei de ler o livro, terminei de ver o filme. Sentei aqui, aí organizei o quarto, tava meio bagunçado, organizei a cama, porque mesmo quando desfoca, aparece se tiver muito troncho. Aí organizei tudo, treinei minha fala pra apresentação de agora e agora faltam 5 minutos pro horário, mas o meu grupo deve ser o último. Aí eu liguei a luz, aproveitei o momento pra poder falar com vocês, porque tinha um tempão que eu não aparecia aqui pra atualizar. Ainda não recebi a resposta da entrevista, talvez eu já tenha dito isso, eu não lembro, mas eu tô um pouco ansiosa, então vale falar de novo, pra deixar vocês ansiosos também. Já decidi meu look de amanhã e amanhã vai ter café da manhã. Vou ver se eu consigo pedir o Igor pra filmar tudo. Eu também acho que eu tô sem bateria e tem muito tempo que eu não edito um vídeo, então são muitas camadas, muitas coisas e não fui nem treinar hoje, porque como eu tinha tirado sangue, eu preferi não ir, que eu me empolgo no treino. Aí é isso, gente, basicamente essas são as atualizações da vida, tem uma apresentação agora, amanhã tem outra, e aí vai faltar só 2 provas, uma de História do Direito e uma de Direito de Família, que as aulas ainda não acabaram. Trocou de professor, então a gente tá meio no caos. É isso, beijo. Bom dia, sábado. Hoje é dia 20 de junho, é a última semana desse semestre, a próxima, né? Esse é o último dia da semana passada. Amanhã começa outra semana, mas quinta eu tenho um trabalho pra entregar, é a última aula, e sexta eu tenho a segunda prova de História do Direito, é a última.
De resto, todas as demandas entregues. Acabei de sair de uma reunião muito maneira no meu GT do Observatório. Atualizei a planilha, que agora eu tenho outro cargo no Observatório. Tô nessa função aí de unificação de dados. Detalhe, unificação de dados. Fiz a minha pesquisa completa. Eu não lancei a pesquisa na porcaria da planilha, embora a minha pesquisa esteja completa. Aí só tem um tribunal lá, mas assim, muito maneiro, porque a moça que me ajudou a fazer, né, que ela corrigiu os errinhos da minha planilha, ela fez automatizada. A planilha é maravilhosa. Agora ela tá maravilhosa, porque comigo ela tava só bonita, mas agora ela é maravilhosa, porque ela trabalha. Então, tô muito animada. A reunião foi muito, muito produtiva, porque a gente comentou o que tinha encontrado e aí acabamos encontrando coisas parecidas. Tô muito animada pra esse ano. Eu acho que vai ser um ano de muitas, muitas produções. Acho que isso vai ser muito bacana. Gostaria de fazer por aí umas 3 publicações. Gostaria de transformar o que eu escrevi para extensão de criminologia em um artigo científico, mas eu queria adicionar algumas coisas. Vamos ver como é que isso vai caminhar, porque tem essa pesquisa do observatório, tem o meu projeto, que é o TCC, e, tipo, ligado ao TCC tem essa extensão que eu gostaria de associar ao meu tema de TCC, eu acho que dá muito certo. Mas eu preciso fazer algumas leituras. E, gente, eu tô totalmente em clima de férias. Vocês têm noção de que ontem eu editei 13 vídeos de bandejão. Editei 13 vídeos de bandejão. Essa semana eu publiquei 5 vídeos, programei 5 vídeos no YouTube. Fiz introdução, fiz as capas, botei legenda, botei título. E aí, tipo, ontem eu editei um inteiro, né? Aquela primeira edição grossa que faz os cortes e bota a música. E agora eu tô na edição de outro. Então, eram 7 vídeos total que eu precisava editar, além desses que eu tinha que finalizar, e os 5 que eu tinha que finalizar, e eu finalizei e postei já. Estão encaminhados. Aí eu fiquei com esses 6 vídeos, um deles. Já não sei mais quantos são. Eu sei que um eu editei ontem, já subi, porque eu subi pro YouTube pra poder baixar no computador, porque meu iCloud não dá conta desse tudo de vídeo. E aí fiz a limpa no computador, apaguei tudo que não precisava ficar. Eu tô produzindo muito, assim, e coisas que eu gosto muito, que é edição de vídeo. E aí eu tô evitando ler, porque eu não sei equilibrar as coisas, e quando eu leio, eu só leio. Então não tá tendo leiturinhas. Mas eu fiz isso e ontem eu voltei a escrever, tipo um projeto pessoal, que eu não compartilhei por aqui, mas é uma coisa que eu gosto muito. E assim, eu comecei esse projeto muitos anos atrás, acho que eu tinha 18 quando eu tive a ideia. E em 2024, em dezembro, né? Um ano e pouco, quase 2 anos já. Eu roteirizei tudo, eu tive várias ideias, foi muito legal, mas eu não conseguia botar pra frente. Tipo, porque você tem um roteiro, ter os tópicos do que você quer escrever, não é você escrever o produto final. E eu não consegui escrever. E, tipo, isso fluiu ontem, tão simples. Eu falei, meu Deus, é realmente o tempo da vida em que a gente tá, né? E aí eu fiquei muito feliz, enquanto eu ia escrevendo. Depois o vídeo tava renderizando, e quando ele acabou de renderizar, eu botei ele pra subir no YouTube, comecei a tirar os anúncios pra poder salvar os vídeos no telefone já editados. E assim, que bacana é quando a gente consegue fazer os projetos fluírem. E aí eu tô fazendo card em casa, tirei a minha bicicleta do desativo, que ela tava desativada. Então, tem isso. Aí hoje é sábado, eu quero fazer as coisas, entendeu? Eu tô assim, nesse mood de produção. Eu vou sair pra fazer o check-in, eu preciso fazer meu check-in. Mas eu não sei que horas eu vou, eu ainda não tomei café, porque eu acordei 10 horas em ponto, que era o horário da reunião. Eu tinha esquecido, eu não botei despertador, não botei nada. E aí sabe quando você tá começando a acordar, e aí vem aquele alarme na sua cabeça da coisa que você precisava fazer? Era exatamente o horário da reunião, foi o tempo de trocar de roupa. Aí eu peguei uma xícara de café lá na sala, que meus pais obviamente já tinham comido, né, porque 10 horas da manhã é tarde. E peguei uma aguinha e fui pra reunião. Basicamente foi isso que aconteceu. A próxima vez que eu vou filmar aqui pra vocês vai ser quinta e sexta. Eu acho, né? Porque eu esqueço. Eu falo isso e eu esqueço de filmar. Mas a minha intenção é essa, porque esse vídeo é da reta final do semestre. Então eu só quero filmar esse final e aí depois a gente vê. Ah, notícias boas, que eu não filmei depois disso. Eu fiquei esperando o retorno daquele escritório que eu fiz a entrevista. Péssimo. Eles não mandaram, não retornaram. Ainda bem que eu não falo o nome aqui, que eu posso reclamar. Eles não mandaram o resultado. Pelo menos pra falar, você não foi selecionado. Não mandaram. E aí eu mandei uma mensagem pro instituto onde eu fazia pesquisa, que meu contrato encerrou, porque eles ficaram de entrar em contato comigo, mas não entraram. Eu falei, oi, bom dia, eu queria saber como é que é, pra onde eu mando e-mail. Falei assim, não, a gente quer te contratar como estagiária. 4, 6 horas. Assim.
Os trâmites começaram, semana que vem eu devo assinar o contrato. E é isso, gente. Agora eu tô, graças a Deus, empregada de novo, tenho um novo estágio, ganhando bastante, assim, ganhando bastante não, né? Bolsa de estágio é bolsa de estágio, mas em relação ao estágio do TJ e a bolsa de pesquisa, em relação ao estágio do TJ, a mudança não é tanta, mas é significativa. Mas em relação à bolsa de pesquisa é tipo, uau! E o VT é separado, né? O Vale Transporte. Então gostei bastante. No começo são 30 dias presenciais e depois são 3 dias de home office. Foi assim, o que mais me deixou feliz, então vou ficar por lá. E é isso, beijo. Calma, nego. Bom dia, gente. Sextou, último dia oficial do semestre. Eu estava de meia calça, tá? Por isso que eu estava com a calça aberta aqui aparecendo no vídeo, porque eu tava vestida já. Vou mostrar o look pra vocês, peraí. Vou mostrar o look pra vocês. Acho que eu não vou botar sempre não, porque eu quero ficar confortável. Hoje é sexta, dia 26 de junho. Tá. Ontem, dia 25, foi o dia da prova de família, que era a última. Só que o professor liberou entregar online. Obviamente eu não fui à faculdade, né, gente? O que eu ia fazer lá se podia entregar um negócio online? Eu não tinha nenhuma falta, tava chovendo a beça. Ai, gente, não. Ia ficar gelada. Me dei o direito de faltar. Também enrolei até o último dia pra fazer o trabalho. Aí eu acordei o quê? Ontem de manhã. Acordei e aí eu pensei, vou dormir mais 1 hora, mas eu não conseguia dormir. Porque fiquei ansiosa por causa do trabalho, óbvio. Difícil morar na minha cabeça. Reloginho que eu ganhei da minha mãe. Aí eu falei assim, cara, eu vou fazer esse trabalho de uma vez, que aí eu durmo depois. Dito e feito, gente. Eu fiz o trabalho, enviei por e-mail, fiz o trabalho no formatinho da prova anterior que o professor fez. E aí agora passei o resto do dia fazendo vários nados, mentira. Editei vídeo, marquei exame, fui pro Pilates, né? Fiz tudinho do jeitinho que tem que ser. E eu assisti os vídeos porque eu editei o grosso, inclusive o começo desse vídeo já tá todo editado. Esse é o único que tá tipo, sendo gravado agora. Então ainda tá no telefone, o resto é no YouTube. E aí eu descobri que a qualidade dos vídeos tá ficando muito ruim, porque eu baixo eles em 4K, edito o grosso aqui pelo telefone. Aí eu baixo eles em 4K e subo no YouTube. Só que o YouTube compila isso. E são 2 fatores. Primeiro, que como eu tô sempre sem espaço, assim que carrega o vídeo, ele carrega tipo HD, eu apago do telefone. Ele não termina de carregar em 4K. E aí, quando eu vou baixar, eu baixo um arquivo comprimido, ou seja, com a qualidade mais baixa. E eu simplesmente tô editando esses arquivos que eu subi no YouTube, no editor do computador, pra salvar em 1080p. Então a qualidade tá ficando horrorosa. E eu tentei salvar, um deles eu consegui salvar, que eu editei. E aí, tipo, ele vai ficar sem aquela entrada que eu tenho feito, já tem mais de 1 ano, do Rotina de uma Universitária, que eu faço aquelas ceninhas ao longo do vídeo. Mas pelo menos a qualidade dele vai estar um pouco melhor, é um vídeo menor. Os outros eu vou ter que fazer alguns cortes, porque como eu já ia editar pelo computador, eu queria editar isso e tirar do telefone o mais rápido possível pra eu me sentir incentivada. Eu simplesmente cortei as ceninhas e botei as músicas, mas eu não editei as partes que eu tava falando. E aí a maioria tem alguns cortes pra fazer, então eu vou ter que baixar isso, vai perder a qualidade, mas vão ser só esses. A partir do próximo, que vai ser o vlog de férias contando, porque agora eu estou contratadíssima pelo IDC, eles vão até acreditar o meu Vale Transporte, estou animada. Começa dia 1º de julho e eu vou gravar isso pra vocês. Então, a partir desse vlog, a qualidade já vai ser melhor, porque eu vou conseguir subir no iCloud. E, tipo, o negócio vai subir pro iCloud, eu vou baixar do iCloud em 4K no computador, porque eu gravo em 4K na câmera do telefone. E eu vou tentar um editor de vídeo que eu consiga salvar em 4K e deixar isso renderizando pelo computador pra subir com uma qualidade melhor pro YouTube. E aí tentar melhorar isso. Mas realmente não tinha o que fazer e agora também já foi. Porque eu já apaguei todos os vídeos, tanto os editados quanto os rascunhos, quanto os arquivos iniciais, né? O arquivo grosso. E aí é isso, queria contar pra vocês. Eu vou passar protetor solar e perfume.
Na verdade, acho que vou passar hidratante e perfume, porque tá muito frio, tá escuro. E aí, não siga o meu conselho, mas eu não vou passar protetor, não. E pra poder sair. E é isso, gente. Tem uma provinha agora, eu vou dar uma lida no caminho, já estou atrasada, que já é meio-dia, meio-dia e 10 já. Beijinhos. E é isso, gente. O Lobito tá gritando, mas esse foi mais um vídeo desse canal, do Rotina Universitária, e o último vídeo do 7º semestre. Finalizamos, graças a Deus. Nem sei o resultado da prova ainda, mas eu tô confiante. Só preciso de 3 pontos pra aprovar, então tá tranquilo. E é isso, beijinho.